Bem, então boa noite a todos. Então, nesta aula de hoje, eu vou falar um pouco mais sobre grandezas físicas e unidades de medida, né? Que foi o conteúdo que a gente viu na semana passada, ok? E eu vou falar também um pouco sobre quais são as grandezas físicas fundamentais e grandezas físicas derivadas, certo? E vou falar também sobre as unidades de medidas, certo? Além das unidades de medida do sistema internacional. Tudo bem? Esse conteúdo de unidade de medida é um dos mais importantes que a gente vai ver agora no primeiro ano. Por quê? Porque no decorrer do ensino médio, vocês vão usar isso muitas vezes. Quando você vai estudar física, o tempo todo você tem que saber fazer conversão entre unidades de medida. Às vezes, você aprende certo todo o conteúdo, você aprende certo a aplicação de todas as fórmulas, mas não aplica corretamente as unidades de medida. Aí o que acontece? Todo o seu trabalho fica perdido. Às vezes você acertou a continha, mas esqueceu de converter as unidades de medida, certo? Isso daí, inclusive, é uma das coisas que mais pega aluno do ensino médio, certo? Então, que mais faz aluno do ensino médio tropeçar, que são as conversões entre as unidades de medida, tudo bem? Então, a gente vai ver isso hoje. Vamos começar fazendo uma revisão do que a gente viu na aula da semana passada. Na semana passada, a gente começou a falar sobre isso daqui, ó. Grandezas físicas. Vocês lembram o que são grandezas físicas? Olha só, a definição está aqui, ó. A grandeza física ela faz o quê? Ela mede a intensidade com que um fenômeno físico ocorre, certo? Aí eu expliquei isso da seguinte forma. Eu falei para vocês que a física é uma ciência que estuda fenômenos da natureza, certo? Para um físico, certo? Ele sempre vai querer mensurar, ele sempre vai querer medir a intensidade com que um fenômeno ocorre. Se você, por exemplo, chegar para um físico e falar que um objeto está se movimentando de forma rápida, para ele, isso é uma informação que não é suficiente. Se você falar que está se movimentando de forma lenta, também não é suficiente. Ele quer atribuir um valor a isso, certo? Ele quer medir essa rapidez numericamente. Ele quer um número para representar essa rapidez. Ok? Então você chega para mim, Hugo, certo? E fala assim, Hugo, tem um carro se movimentando ali na rodovia. Ele está bem rápido. Eu vou perguntar, quão rápido ele está? Se eu puder medir essa rapidez através de um número, que número seria? Certo? Então a grandeza física é isso. É a forma de você atribuir valor a um fenômeno físico, certo? É a forma de você usar um número, de você medir numericamente um fenômeno físico, ou um acontecimento físico. Tudo bem? Então, isso é um fenômeno físico. Agora vamos ver aqui, ó, quais são as grandezas físicas. Então vamos começar aqui, ó. Alguns exemplos de grandeza física. Velocidade é uma grandeza física. O que mais? A aceleração é outra grandeza física. Força é outra grandeza física. Temperatura é outra grandeza física. Então, todos aqui são exemplos de grandezas físicas. Além dessas daqui que eu citei, tem outras. São várias grandezas físicas. Cada uma delas eu posso atribuir um valor a ela. Por exemplo, quando eu falo de velocidade, eu posso atribuir um valor à velocidade de alguma coisa. Quando eu falo de aceleração, eu posso atribuir um valor à aceleração de alguma coisa, certo? Eu posso representar a aceleração de um objeto através de um número. Quando eu falo de força, a mesma coisa. Em física, força pode ser medido, né? Então eu posso atribuir um número a uma força, ok? Então se você aplicar uma força a um objeto, tem como você medir ela numericamente. Temperatura, a mesma coisa, e por aí vai. Então esses aqui são exemplos, né, de grandezas físicas. Tudo bem? Só um detalhe, por que será que o físico ele gosta de atribuir valores às grandezas físicas? Por que ele tem que medir? Por que é necessário medir a intensidade de um fenômeno? É o seguinte, porque medindo a intensidade de um fenômeno, ele pode fazer cálculos. Ok? Física é uma disciplina que a gente vai fazer cálculo o tempo todo. Okay? Então, medindo a intensidade de um fenômeno, ele pode fazer cálculos. E fazendo cálculos, ele pode fazer o quê? Pode fazer previsões. Tudo bem? Então é assim que a física funciona. Você usa um valor para fazer cálculo e com esse cálculo você faz previsões. Ok? Tá, então está aqui definido o que são grandezas físicas, certo? Além de grandezas físicas, olha só, elas são divididas da seguinte forma. Grandezas físicas são divididas em grandezas físicas fundamentais e grandezas físicas derivadas. Vamos ver o que é cada uma delas.
Grandezas físicas fundamentais. Veja bem, a grandeza física fundamental, uma grandeza física fundamental é aquela que é usada para formar todas as outras grandezas físicas, tá bom? Vou explicar isso já já, tudo bem? Mas lembre-se disso, você usa uma grandeza física fundamental para você formar as outras grandezas físicas que não são fundamentais. Tudo bem? Aguarde que eu já vou falar disso, ok? Vamos para o próximo aqui, ó. Aqui são alguns exemplos de grandezas físicas fundamentais. Todas as grandezas físicas fundamentais estão aqui, ó. Comprimento é uma grandeza física fundamental. Tempo é outra grandeza física fundamental. Massa, corrente elétrica, temperatura, né, a gente chama de temperatura termodinâmica, quantidade de matéria e intensidade luminosa. Acabou. As fundamentais são só essas. Tá? Então, essas aí são as grandezas físicas fundamentais. Através dessas grandezas físicas, você encontra todas as outras grandezas físicas, tá bem? Essas daí, ó, eu gostaria que vocês memorizassem, tudo bem? Essas grandezas físicas fundamentais, eu gostaria que vocês memorizassem quais são elas, porque isso pode ser cobrado, tá bom? E as grandezas físicas derivadas? São todas as outras. São todas as outras que eu não citei anteriormente. Olha só, o que eu citei anteriormente? Estão aqui, não estão? Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó. Essas daqui são as fundamentais, né? E as derivadas? As derivadas são todas as outras que eu ainda não citei, que são força, velocidade, aceleração, pressão, campo magnético, campo elétrico e por aí vai. Além dessas aqui, ó, existem centenas de outras grandezas físicas. Todas elas são derivadas, tá? Então, recapitulando aqui, ó, você tem grandezas físicas fundamentais, né? Que são as que eu citei aqui, ó. Essas daqui, somente essas são fundamentais e todas as outras são grandezas físicas derivadas, tá? As derivadas você não precisa memorizar, porque são várias, são centenas. Só precisa memorizar as fundamentais, tudo bem? Ok. Por que elas recebem esse nome? Por que se chama grandezas físicas derivadas? Porque elas derivam, certo? Das grandezas físicas fundamentais, tá? Então, vamos clicar aqui, ó. Então, o que significa dizer que elas derivam? É o seguinte, ó, você pode usar duas ou mais grandezas fundamentais para formar uma grandeza derivada. Veja esse exemplo aqui, ó. Velocidade, certo? A velocidade é uma grandeza derivada. Por que ela é derivada? Porque você usa essas duas grandezas fundamentais aqui, ó, distância e tempo. Então, se você pegar a distância e dividir pelo tempo, você acha velocidade. Entenderam? Então, a grandeza física derivada, certo? Ela vem dessas duas grandezas fundamentais. Outro exemplo, aceleração. A aceleração é o quê? É a distância dividida pelo tempo e tudo isso dividido pelo tempo. Outra vez, tá? Então, aceleração é a distância dividida pelo tempo, dividido pelo tempo. Veja que a aceleração é uma grandeza derivada. Por quê? Porque ela vem da combinação dessas duas grandezas fundamentais aqui, ó, distância e tempo. Tá? Então, você sempre usa grandezas fundamentais, combina ela para formar grandezas derivadas. Recapitulando aqui na velocidade, né? A velocidade é uma grandeza derivada, certo? Ela vem da combinação da distância pelo tempo, que são duas grandezas fundamentais. A aceleração é a mesma coisa. Ela vem da combinação da distância com o tempo, né? Qual é a força? Ela é derivada. Ela vem da combinação da massa com aceleração, só que a aceleração a gente sabe que é a distância dividida pelo tempo, pelo tempo, né? Então, a força é uma combinação da massa com a distância e com o tempo, ok? Tá? Então, a força é uma grandeza derivada, ok? Ela vem da combinação da massa com a aceleração, só que a aceleração ela vem da combinação da distância com o tempo, então a força vai ser combinação de massa com a distância e com o tempo, ok? No final das contas, vocês podem lembrar o seguinte, que sempre que você tiver uma fórmula matemática, certo? Essa fórmula matemática vai te dar o valor de uma grandeza que é derivada, tá? Então, a grandeza derivada sempre tem uma fórmula matemática associada a ela. A grandeza fundamental, não. A grandeza fundamental, ela não tem uma fórmula associada a ela, tudo bem? É isso? Agora, a gente vai falar o quê? A gente vai falar sobre as unidades de medida. Unidade de medida, eu também falei um pouco sobre isso na aula passada. O que é unidade de medida?
A unidade de medida é a forma como você mede uma grandeza física, não é isso? Então, veja bem, eu dou o exemplo que é o seguinte, vamos supor que eu peço para você e seu colega medir a distância entre o quadro e o fundo da sala, né? Aí você vai lá e mede usando o metro. E você fala o seguinte, Hugo, a distância é de 7 metros. Só que o seu colega mede também usando não o metro, mas o centímetro. Então ele vai falar, Hugo, a distância são de 700 centímetros. Aí eu pergunto, qual dos dois estão corretos? Os dois estão corretos. Só que ambos usaram unidades de medidas diferentes. Um usou o metro, o outro usou o centímetro. Então, a unidade de medida é a forma como você mede uma grandeza física. Certo? É a forma como você mede uma grandeza física. Tá? Então, tá aqui a definição de unidade de medida. Ó. Unidade de medida, né? Unidades de medida são parâmetros usados para medir uma grandeza física. Uma grandeza física você pode medir de várias formas, certo? Eu usei, por exemplo, o comprimento, certo? Que é a distância entre o quadro da sua sala e o fundo da sua sala, certo? Isso pode ser medido de várias formas diferentes. Você usou o metro, seu colega usou o centímetro, mas tem como usar o milímetro, tem como usar a polegada, certo? Tem como usar a jarda, tem como usar o pé, certo? Então são várias unidades de medida para medir uma única coisa, certo? Outro exemplo, né, que eu dei para vocês, que é o seguinte, a área de uma superfície, né? Você pode medir a área de uma superfície, você pode medir a área de uma fazenda, por exemplo, em várias unidades de medida. Você pode medir em quilômetros quadrados, você pode medir em metros quadrados, você pode medir em alqueires, você pode medir em hectares. Então, para medir o tamanho de uma fazenda, a área de uma superfície, você tem várias unidades de medida, certo? Então, unidade de medida é o quê? É a forma como você mede uma grandeza física, ok? Voltando aqui, né? Então, isso é a unidade de medida. Isso daqui eu já comentei, né? Para uma única grandeza física, podemos ter várias unidades de medida. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma tabela, certo? Olha só, isso aqui ó, é uma tabela com grandezas físicas e suas respectivas unidades de medida. Vamos pegar aqui, por exemplo, a velocidade. A velocidade, certo, é uma grandeza física. O que ela mede? A rapidez de um movimento. Qual que é o símbolo que você usa para ela? Um V, certo? E qual que é a unidade de medida? São várias. Tem o quilômetro por hora, tem um metro por segundo, tem a milha por hora, tem um centímetro por segundo, tem um pé por segundo. Então, tudo isso aqui ó, você usa para medir o quê? Velocidade, certo? Vocês sabem que aqui no Brasil, a gente está acostumado a medir velocidade em quilômetros por hora, não é isso? Quando você olha lá no velocímetro do carro do seu pai, aquilo ali não está sendo medido em quilômetros por hora. Só que há países que eles não usam quilômetro por hora. Eles usam, por exemplo, a milha por hora. Aqui, ó, por exemplo, lá nos Estados Unidos usam-se muito a milha por hora, certo? Aqui no Brasil nós usamos o quilômetro por hora. Então isso pode variar de país para país, certo? Na física, a unidade de medida oficial para velocidade é essa daqui, ó, é o metro por segundo, tá? Então quase todos os cálculos que nós formos fazer de velocidade vai ser em metros por segundo, tudo bem? Aí você pergunta, Hugo, esse tanto de unidade de medida que tem aqui, ó, só para medir velocidade, eu preciso decorar? Não, não precisa decorar. Lembra só das básicas, quilômetro por hora e metro por segundo, certo? Você não vai decorar todas, até porque nem eu tenho todas decoradas, tá? Então, esse aqui é só um exemplo que eu estou dando para você. Até mesmo porque, além dessas grandezas, dessas unidades de medida que tem aqui, ó, existem centenas de outras unidades de medida. A gente não fala de todas porque não tem importância você lembrar de todas, certo? A gente fala só das mais importantes, que são essas que estão aqui, tá? Aceleração, certo? Grandeza física, aceleração. O que a aceleração mede? A aceleração ela mede a mudança de velocidade, não é isso? Tá aqui, ó, mudança de velocidade. Qual o símbolo que a gente usa para aceleração? É um A minúsculo, tá? Qual que é a unidade de medida? É o quilômetro por hora ao quadrado, ou o metro por segundo ao quadrado, ou o pé por segundo ao quadrado, e por aí vai, tá? São várias unidades de medida para aceleração. As mais importantes são essas aqui, tá? Não precisa memorizar elas, ok? Massa, certo? Vocês já ouviram falar de massa? Massa em física é o seguinte, pessoal. Massa é a quantidade de quilogramas que um objeto tem. Por exemplo, qual que é a minha massa? A minha massa é de 83 quilogramas,
certo? Qual que é a sua, certo? Então, aquilo que você mede lá na farmácia, lá na balança da farmácia, é a massa, certo? A massa na física, ela é definida da seguinte forma: massa é resistência ao movimento. Como assim resistência ao movimento? Quanto maior a massa de um objeto, mais difícil é empurrar ele, certo? Quanto maior a massa de um objeto, mais difícil é empurrar ele, certo? Então, a massa na física é o quê? É resistência ao movimento, certo? Vocês concordam que é mais difícil empurrar um objeto de 100 quilos do que um objeto de 50 quilos? Certo? Então, quanto maior a massa, maior a dificuldade de empurrar esse objeto, tá? Então, na física, a massa ela é o quê? Ela é resistência ao movimento. O símbolo da massa é um M minúsculo, tá? E a unidade de medida? A massa a gente mede em quê? Bem, a massa você pode medir o quê? Você pode medir em quilogramas, se você quiser pode medir em gramas, você pode medir em miligramas, você pode medir em toneladas e por aí vai. São, novamente, várias unidades de medida que você tem para massa, tá? Outra unidade de medida que tem aqui, ó. Olha só, pega essa grandeza física aqui, ó, energia, certo? E o que é energia? Na física é o seguinte, a energia ela é capaz de colocar um objeto em movimento, certo? Então, a energia é a capacidade de fazer algo se mover, ok? Qual é o símbolo que você usa para energia? Ou vai ser o E maiúsculo ou vai ser o U maiúsculo. Isso vai depender do livro. Tem livros que usam E maiúsculo e tem livros que usam o U maiúsculo, tá? Qual que é a unidade de medida para energia? Caloria, quilocaloria, joule e por aí vai, tá? Então, estão aqui alguns exemplos de unidade de medida para energia, tá? É bom lembrar, pessoal, que essa tabela aqui é o seguinte, você não vai precisar decorar essa tabela. Eu estou dando exemplos para você do que são grandezas físicas, tá aqui, ó, e o que são unidades de medida, tá? Então é só para vocês entenderem o que é grandeza física e o que é unidade de medida, tá? E para vocês entenderem também que existem várias unidades de medida para uma única grandeza física. Olha só, para a grandeza física massa, quantas unidades eu tenho? Várias. Você pode medir a massa em quilogramas, em gramas, em miligramas, em toneladas e por aí vai, tá? Mas é só para vocês entenderem esses conceitos. Não precisa decorar essa tabela aqui não, tá? Não precisa memorizar essa tabela. O que eu pedi para que vocês memorizassem até agora são as grandezas físicas fundamentais que a gente viu lá atrás. A gente viu nos slides anteriores, tá bom? Então, esses aqui são só exemplos que eu estou dando para vocês, tá bom? Cada uma dessas grandezas físicas, você vai ver elas detalhadamente ao longo do ensino médio, certo? Aqui no primeiro ano você vai ver o que é velocidade, o que é aceleração, o que é massa. Lá no segundo ano você vai ver o que é energia, o que é potência, o que é temperatura. Lá no terceiro ano você vai ver o que é corrente elétrica. Então, cada uma delas você vai ver em um determinado período do ensino médio. Então, não precisa se preocupar, né? Hugo, eu vou ter que decorar essa tabela. Não, é só para você entender grandeza física e unidades de medida, tá bom? Agora é o seguinte, aqui vem a parte mais importante, que é a seguinte, você vai ter que fazer conversões entre unidade e medida. Como assim conversão entre unidade e medida? Veja bem, vamos supor que eu te dê a massa de um objeto. Eu falo lá no enunciado que a massa de um objeto é de 70 kg, ok? Só que para jogar na fórmula, você não vai usar o quilograma. Vamos supor que eu peço para você usar o grama. Então, você vai ter que converter de quilogramas para gramas, certo? Você vai ter que fazer essa conversão, certo? Então, você vai ter que aprender a fazer conversão entre unidade de medida. Como é que você faz isso? A maior parte das conversões entre unidade e medida, você vai precisar usar uma regrinha chamada regrinha de 3, tá? Como é que funciona a regrinha de 3? Eu creio que a maioria de vocês já sabem fazer, porque isso é conteúdo lá do 8º ano. Vamos relembrar aqui como é que faz isso. Olha só um exemplo aqui para vocês. Conversão entre unidades de medida. Vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Sabemos que uma milha vale 1,6 km. 40 km equivale a quantas milhas? Certo? Deixa eu tirar aqui, que a minha imagem está na frente. Então, o enunciado está dizendo que uma milha vale 1,6 km. Tá? Então, 40 km equivale a quantas milhas? Basta você montar uma regrinha de 3. Deixa eu ver se a minha câmera está funcionando aqui. Então, olha só. Fator de conversão. Ele fala o quê? Ele fala que uma milha é igual a 1,6 km. Pessoal, isso aqui se chama fator de conversão. A gente dá a proporção entre uma grandeza física
E outra, se o problema não te fornecer esses valores, você não vai conseguir resolver, certo? Então, primeiro ele falou que uma milha vale 1,6 km. 40 km equivale a quantas milhas? Então, você vai montar uma coisinha chamada regra de 3. De 3. Como é que faz a regrinha de 3? Olha só. Do lado de cá você coloca a milha e do lado de cá você coloca o quilômetro. Aí, olha só, aqui embaixo você vai colocar aqui os fatores de conversão, né? Então, uma milha é igual a 1,6 km. Então, coloca aqui, ó, uma milha é igual a 1,6 km. Tudo bem? Se uma milha é igual a 1,6 km, 40 km equivale a quantas milhas? Veja que ele está pedindo para você aqui, ó, 40 km equivale a quantas milhas? É o que eu estou colocando aqui agora. Ó. 40 km é igual a quantas milhas? Observe o seguinte, na hora de montar a regrinha de 3 de vocês, coloque sempre esses valores aqui, ó, correspondente à unidade que está aqui. Está falando que uma milha é igual a 1,6 km. Tá vendo? Então, eu coloquei 1 embaixo da milha e 1,6 embaixo do quilômetro. Então, 40 km é igual a quantas milhas? Tá? Então, se aqui está milha, todos os valores que estão aqui embaixo tem que estar em milha. Se aqui está quilômetros, todos os valores aqui embaixo tem que estar em quilômetros, tá bom? O que eu faço agora? Agora faz essa multiplicação cruzada, né? Este multiplica nesse e esse multiplica neste. 1,6 vezes x vai dar quanto? Vai dar 1,6x. Isto é igual a quanto? Isto é igual a 40 vezes 1. Quanto que é 40 vezes 1? 40. Agora é só isolar o x, né? Como é que eu faço para isolar o x? 1,6 está multiplicando pelo x, então esse 1,6 passa dividindo. Então, vou ter isso aqui, ó, x é igual a 40 dividido por 1,6, ok? 40 dividido por 1,6, deixa eu ver aqui na calculadora, só um minuto. Vocês podem fazer a continha aí. Ó, 40 dividido por 1,6 vai dar 24,9, certo? Então, o resultado vai dar 24,9. Então, vai ficar 24,9. Ok? Então, essa é a resposta, tá bom? Essa é a resposta. A câmera está um pouquinho atrasada em relação ao vídeo que vocês estão vendo, tá? É que eu estou usando duas câmeras, uma câmera é do celular. Então, eu passo a imagem do celular direto para o computador e às vezes gera um atraso, tá? Então, 40 dividido por 1,6 vai dar 24,9. O que isso significa? Significa que 40 km é igual a 24,9 milha, tá? Então, a resposta é essa daqui, ó. Resposta é 24,9 milhas. Ok? Então, está respondido. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é esse daqui, ó. Opa. Deixa eu tirar a minha imagem aqui da frente. Tá aqui. O segundo exemplo é esse daqui, ó. Sabemos que uma caloria equivale a 4,186 joules. Aí pergunta, 20,93 joules equivale a quantas calorias? Então, observe que ele está pedindo para você converter de quê? De joule para calorias, não é isso? Então, vamos lá. Primeira coisa que você faz é o quê? É colocar o fator de conversão. Qual que é o fator de conversão? O fator de conversão é a proporção que o problema te deu. Qual que é a proporção que ele te deu? Ele falou que uma caloria é igual a 4,186 joules. Então, você coloca aqui, ó. Uma caloria é igual a 4,186 joules, ok? Esse é o fator de conversão. Sem isso, você não resolve o problema, tá bom? Agora, vou montar a regrinha de 3. Do lado de cá, você coloca a caloria e do lado de cá, você coloca joule. Certo? Então, olha só. Primeiro, uma caloria é igual a quanto? É igual a 4,186 joules. Veja que tudo aqui embaixo está em caloria. E tudo aqui embaixo está em joule. Agora vamos para a pergunta que ele faz, né? Ele pergunta o seguinte: 20,93 joules equivale a quantas calorias? Então coloca aqui, ó. 20,93 joules equivale a quantas calorias? Não sei, né? Então está montada a minha regra de 3. Agora o que eu faço? Agora eu vou fazer a multiplicação cruzada, né? Este termo multiplica neste e este termo multiplica neste.
Hugo, qual que eu multiplico primeiro? Multiplica primeiro o que tem x. Esse daqui, não é isso? Então vai ficar assim, ó, 4,186 vezes x, vai dar quanto? 4,186x, não é? Isto é igual a quê? Isto é igual a 1 vezes 20,93. Então vai ficar 1 vezes 20,93 vai dar 20,93, ok? Agora é só isolar o x na equação, do jeitinho que vocês aprenderam lá no 8º ano. Como é que eu isolo o x na equação? Esse número aqui está multiplicando pelo x, então ele passa para o outro lado dividindo. Então eu vou ter isso aqui, ó. X é igual a 20,93 dividido por quanto? Dividido por 4,186. Tudo bem? Agora é só fazer a divisão, né? Vocês vão fazer a divisão, obviamente, nas minhas provas, quando as aulas voltarem, você vai fazer tudo no papel e na caneta, mas eu vou fazer na calculadora. 20,93 dividido por 4,186. Então vai ficar assim, ó. 20,93 dividido por 4,186. Que vai dar 5, tá? Então vai dar 5. Então a resposta é 5. Então x é igual a 5. 5 o quê? O que eu coloco aqui na frente? Veja bem, eu estou convertendo de joules para caloria, não é? Então estou convertendo para caloria. Então vai dar 5 calorias. Então, qual que é a moral da história? A moral da história é o seguinte, olha só o que ele perguntou aqui, ó. Ele perguntou, 20,93 joules equivale a quantas calorias? A resposta é, equivale a 5 calorias. Tudo bem? 5 calorias, tá? Vamos para a próxima? Vamos. Próximo exemplo. Exemplo 3. Tá apagado aí? Olha só. Ele pergunta, se uma polegada é igual a 2,5 centímetros, quanto valem 13 polegadas em centímetros? Ok? Então, ele está falando que uma polegada vale 2,5 centímetros, mas ele quer saber o valor de 13 polegadas em centímetros, tá? Então, vamos primeiro colocar aqui em cima, vamos anotar aqui em cima qual que é o fator de conversão. O fator de conversão é esse aqui, ó. Ele fala que uma polegada, a abreviação para polegada é esse aqui, ó, pol. Uma polegada é igual a quanto? É igual a 2,5 centímetros. Tá? Agora, vamos montar a regrinha de 3. Olha só, do lado de cá você coloca polegada e do lado de cá você coloca centímetros. Tá? Você pode perguntar, Hugo, não podia ser invertido? Não, será que eu não posso colocar centímetro do lado de cá e polegada do lado de cá? Tanto faz um lado ou outro. O lado que você vai colocar não interessa. O que interessa é que se você colocar polegada aqui, ó, todos os valores aqui embaixo tem que estar em polegada. E se você colocar centímetros aqui, ó, todos os valores aqui embaixo tem que estar em centímetros. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente coloca aqui na regrinha de 3 são os fatores de conversão. Como assim? Ó, 1 é igual a 2,5. Isso é, uma polegada é igual a 2,5 centímetros. Tá? Se uma polegada é igual a 2,5 centímetros, 13 polegadas vai ser igual a quantos centímetros? Ok? É o que ele está perguntando aqui, não é? 13 polegadas vale quantos centímetros? Ok? Agora é só fazer multiplicação cruzada. Pega primeiro o termo que contém x. Certo? Então vai ficar assim, ó, 1 vezes x vai dar 1x, não é isso? Isso é igual a quanto? 13 vezes 2,5. Quanto que é 13 vezes 2,5? 13 vezes 2,5 vai dar, fazer aqui, ó, 13 vezes 2,5, que vai dar 32,5, tá? Vai dar 32,5, então vai ficar 32,5. 32,5 o quê? 32,5, ele está pedindo para converter para centímetros, né? Então 32,5 centímetros, ok? 32,5 centímetros. Tá? Então está convertida. Então a resposta é que 13 polegadas equivale a 32,5 centímetros. Está respondido, tá bom? Então é bastante simples. É só lembrando o seguinte, nessa questão aqui, ó, essa última aqui você poderia fazer de cabeça sem regrinha de 3. Mas a questão é que às vezes o aluno fica um pouco confuso, né? Então se você está inseguro
Se você está confuso, use a regrinha de 3, tá? A regrinha de 3 não vai falhar, tá? Essa daqui, repetindo, essa última aqui dá para fazer de cabeça, certo? Não dá para fazer de cabeça? É só multiplicar, não era? Só que se você está com dúvida se multiplica ou se divide, usa a regrinha de 3, que a regrinha de 3 sempre vai funcionar, tá bom? Então, é assim que se faz a conversão entre as unidades de medida. Deixa eu voltar aqui agora. Ok. Unidade de medida. Agora a gente vai falar sobre outra coisa, certo? Que são o quê? Que são aquelas unidades de medida do sistema internacional. Isso daqui é importante, porque primeiro, o que é o sistema internacional? Vamos falar um pouco sobre isso. Vocês lembram que eu falei para vocês que para uma grandeza física você tem várias unidades de medida? Tem várias unidades de medida? Pois bem, isso daí, antigamente, gerava uma confusão entre os cientistas. Por quê? Porque cada cientista usava a unidade de medida do seu país. Então, o sujeito que morava lá na França usava as unidades de medida da França. O cara que morava lá na Inglaterra usava as unidades de medida da Inglaterra. Aí, o que acontece? Na hora deles se comunicarem, isso dava uma confusão, certo? Porque quando alguém ia relatar um valor, certo? Ele estava relatando o valor na unidade de medida do país dele. Então, o que fizeram? Eles resolveram padronizar. Eles fizeram uma reunião e falaram o seguinte, olha, vamos padronizar? Vamos usar sempre as mesmas unidades de medida? Vamos. Então, eles criaram o Sistema Internacional de Unidade de Medida. A sigla que você usa para o Sistema Internacional é SI, tá? Então, todas as vezes que eu falar de SI, eu estou falando do Sistema Internacional. O que é o Sistema Internacional? É um conjunto de unidades de medida utilizado pelos cientistas. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui naquela tabela que eu mostrei lá no início dos slides. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Essa tabela aqui, vocês estão vendo? Olha só, vocês estão vendo aqui, ó, que para velocidade, por exemplo, eu tenho várias unidades de medida, certo? Então, o que eles resolveram? Eles resolveram adotar somente uma, certo? Para o sistema internacional, que no caso aqui, ó, a velocidade já pode ser medida em km por hora, em metros por segundo, em milhas por hora, em centímetros por segundo. Então eles resolveram adotar o metro por segundo. O metro por segundo é a unidade de medida do sistema internacional para a velocidade, tá? Então todas as vezes que você estiver medindo velocidade no sistema internacional, a unidade de medida você vai usar o metro por segundo, tá? Lembrando que o sistema internacional é o sistema de unidades usado pela ciência, pela física, certo? Então a maioria das unidades de medida que a gente vai usar são unidades do sistema internacional, tá bom? Então a maioria das vezes que a gente falar de velocidade, a gente vai estar medindo ela em quê? Em metros por segundo, ok? Outro exemplo aqui, aceleração. Aceleração, vocês podem ver que tem várias unidades de medida. Só que a unidade de medida do sistema internacional é o quê? É o metro por segundo ao quadrado. Tá vendo? Aqui. Tá vendo? Então, olha só. Essa tabela aqui, ó, ela contém as unidades de medida do sistema internacional. Por exemplo, olha aqui, ó. Grandeza física, tempo. Certo? Como é que você mede o tempo? Você mede em segundo, você mede em hora, você mede em minuto, você mede em dia e ano. Tá vendo que tem várias unidades de medida para o tempo, só que no sistema internacional vai ser só o segundo, tá? Então, se eu perguntar para você qual que é a unidade de medida para o tempo no sistema internacional, é o segundo. Distância. Como é que você mede distância? Você pode medir em quilômetros, você pode medir em metros, você pode medir em milímetros, você pode medir, em milhas, você pode medir em centímetros e milímetros. Então, tem várias unidades de medida para distância. Só que no sistema internacional é o metro. Tá vendo? Velocidade. Quais são as unidades de medida para velocidade? Quilômetro por hora, metro por segundo, milha por hora, centímetro por segundo, pés por segundo e por aí vai. Tem um monte. No sistema internacional, qual que é? Essa aqui, ó, o metro por segundo. Tá vendo? Todas essas que estão destacadas em vermelhinho são as unidades de medida do sistema internacional. Por exemplo, massa. Como é que você mede massa? Quilograma, grama, tonelada, miligrama e por aí vai. Só que no sistema internacional, a unidade de medida é o quilograma. Energia. Energia você pode medir em calorias, em joules, em quilocalorias, certo? Só que no sistema internacional a unidade de medida é o joule. Potência. Como é que você mede potência? Potência você pode medir em cavalo a vapor, em watts, em megawatts e por aí vai. Só que no sistema internacional é o watt. Tá vendo esse vermelhão aqui, ó? O watt, ok? Temperatura. Temperatura você pode medir em graus Celsius, em graus Fahrenheit,
em Kelvin, certo? Então são várias unidades de medida para temperatura, só que no sistema internacional vai ser o Kelvin, tudo bem? Então veja que esses que estão em vermelho são as unidades do sistema internacional. É bom vocês começarem a memorizar, a decorar elas a partir de agora, tá? Não precisa decorar todas, mas decore as do sistema internacional. Eu posso perguntar na prova para você. O seguinte, no sistema internacional, qual que é a unidade de medida para velocidade? Aí você vai responder, metros por segundo. No sistema internacional, qual que é a unidade de medida para tempo? Você vai responder segundos, certo? Então, essas que estão destacadas em vermelho são as unidades de medida do sistema internacional que a gente usa na física. É a unidade de medida dos cientistas, tá bom? Ok? Então, essa aula de hoje é basicamente isso, tá? Então, era isso que eu tinha para falar. E na próxima aula, a gente vai ver prefixos para potência de 10 e velocidade média. Tudo bem? Isso daí na semana que vem. Tudo bem? Então, um abraço a todos e obrigado pela atenção.